Criado por cientistas nucleares, o Doomsday Clock, ou relógio do juízo final, tenta calcular a probabilidade de eventos catastróficos levarem ao fim da vida no planeta. O importante grupo de cientistas nucleares anunciou nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, que o fim do mundo está mais próximo do que nunca. O grupo criou um mecanismo para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse. E com base nesta notícia, resolvi fazer um vídeo para esclarecer um pouco sobre esse assunto e ver o que a palavra de Deus nos fala sobre esses tais acontecimentos. E no final deste vídeo, quero lhe falar de uma visão que Deus me deu no dia 4 de março de 2019. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e assim você será avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá! O relógio do juízo final funciona desta maneira: quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estará também o mundo do seu fim. E este ano, o grupo de cientistas anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo. Ou seja, esse momento histórico é o mais perto que o relógio do juízo final já chegou da meia-noite, desde a sua criação em 1947. E um fator para isso foram as ameaças da Rússia sobre usar as armas nucleares contra a Ucrânia. O relógio é considerado uma boa ideia de marketing para fomentar a discussão sobre eventos catastróficos, mas não uma medição exata de quanto tempo ainda resta no planeta. Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real dos eventos acontecerem. Entre eles estão guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. O relógio foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas, entre eles o físico Albert Einstein, começaram a se preocupar com a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a contagem começou, o relógio estava a 7 minutos da meia-noite. Em meio às tensões nucleares, o relógio chegou a marcar 2 minutos para o fim do mundo, em 1953. Com o fim da Guerra Fria, voltou para 17 minutos. No início deste século, com o avanço das mudanças climáticas e ameaças nucleares da Coreia do Norte, ele voltou a marcar 2 minutos. Em 2021 e 2022, o relógio chegou a marcar 100 segundos para a meia-noite, por causa da pandemia da Covid-19 e dos riscos de uma nova corrida armamentista. E diante dessas notícias, nos lembramos das passagens bíblicas de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 14, que nos diz: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Apesar de notícias como estas, relacionadas ao fim do mundo, trazer grandes preocupações para a humanidade, nós cristãos temos que estar atentos ao que a palavra de Deus nos falou. E a grande maioria desses sinais já aconteceram e continuam acontecendo ao redor do mundo. E podemos dizer que apenas 2 sinais nos restam, que é o Evangelho ser pregado no mundo todo e a volta de Jesus. E com o avanço da tecnologia em nossos dias, a internet pode ser um dos meios onde o Evangelho vai chegar a todos, visto que hoje podemos nos conectar com várias pessoas ao redor do mundo, em tempo real. Por isso, precisamos permanecer fiéis ao Senhor Jesus até o fim, pois a qualquer momento Jesus voltará. Apesar de não sabermos o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar, a palavra de Deus nos fala da meia-noite, em Mateus capítulo 25, versículo do 5 ao 7. Veja o que está escrito. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Nós cristãos que servimos a Deus não precisamos ter medo do que está acontecendo no mundo e de tais notícias que nos cercam, mas precisamos sim ter essas notícias como um alerta da parte de Deus para a nossa vida e para toda a humanidade, de que Jesus está voltando e precisamos estar preparados para ter um encontro com Ele. Agora eu quero contar aqui a visão que Deus me deu pela sua misericórdia, a fim de nos alertar acerca de sua vinda, que já está muito próximo. Era madrugada de segunda-feira, dia 4/3/2019, por volta das 0h20. Deus me levou em visão até uma certa altura, onde pude ver o planeta Terra, e escutei uma voz que dizia: olha para a terra, como está verde. Na Bíblia, a cor verde frequentes vezes se aplica às pastagens. Também a palavra verde ocorre no sentido de novo, fresco, oposto a seco. E eu olhava e via a terra tão verdinha. De repente, vejo anjos com uma espécie de foice em suas mãos. E uma voz me dizia que os anjos já estavam prontos para buscar a igreja. De repente, um relógio de ouro com os números em algarismo romanos aparece e nitidamente contemplo a hora daquele relógio e marcava 11h59. E uma voz me dizia: vai e fala que eu estou voltando. E os sinais serão mais intensos ainda.
E Deus me fez lembrar dessa passagem em João capítulo 4 e versículo 35, que faz menção à vinda de Jesus. Irmãos, Jesus está voltando. Que nós venhamos dia após dia nos preparar para a sua vinda. Essa visão eu não havia colocado no meu canal ainda, mas eu deixei registrada na minha página do Facebook, Mensagens que Tocam a Alma, alguns dias depois que Deus me deu. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu sou Lucivaldo Oliveira, muito obrigado por ficar aqui comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Fiquem com Deus e até a próxima!